Estamos de volta, hoje recebendo o Dr. Roberto Barreto, que está aqui passando informações muito importantes, falando sobre câncer do intestino, as evoluções tecnológicas e muito mais, né, doutor? Agradecer ao senhor novamente pela presença. Finalizamos o bloco anterior falando sobre essa modernização, sobre tudo que está vindo de novo e também quebrar esse mito do medo das pessoas de um exame como a colonoscopia. A colonoscopia hoje é um exame extremamente tranquilo, ou seja, os aparelhos são flexíveis, a gente tem anestesista em sala que ceda um paciente, ou seja, o anestesista ceda, a gente faz o que a gente sabe fazer, que é a endoscopia ou a colonoscopia. São exames extremamente seguros, feitos, obviamente, por médicos habilitados e treinados para fazer a endoscopia ou a colonoscopia. Mas essa sensação de que as pessoas tinham medo, felizmente, ela está se desfazendo ao longo do tempo. Porque realmente o exame tem se tornado extremamente tranquilo e seguro. Que maravilha, né? E eu não sei qual é a ligação, mas existe aí uma cápsula que eu li sobre um material que o senhor estava falando sobre essa evolução. Como é que funciona isso, doutor? A cápsula endoscópica, na realidade, assim, nós temos a endoscopia digestiva alta, que ela vai ver a parte superior do aparelho digestivo, esôfago, estômago e duodeno. Nós temos a colonoscopia, que vai ver a parte digestiva baixa, basicamente o intestino grosso e o finalzinho do intestino delgado. Nós tínhamos aí entre 4 e 6 metros de intestino delgado que nós não tínhamos um exame endoscópico. Felizmente... Não tinha como ver? Exames indiretos. Mas nada que pudesse trazer uma clareza de diagnóstico? Nada com clareza diagnóstica. A gente tinha exames indiretos que deixavam a gente extremamente seguro no diagnóstico. Você imagina, 4 a 6 metros... É muita coisa. É muita coisa. A cápsula, ela veio para preencher essa lacuna da endoscopia. A cápsula, na realidade, nada mais é que um comprimido, só que na ponta ela tem uma câmara. Quando a gente abre essa cápsula, o indivíduo engole ela como se fosse um comprimido, simples assim, e ela começa a tirar 6 fotos por segundo, com a definição de imagem espetacular, em altíssima definição. E ela vai percorrendo todo o trato digestivo. Ela desce o esôfago e vai percorrendo todo o intestino delgado. Ao cabo de 8 a 10 horas, que é o tempo que tem a bateria dessa cápsula, ela vai filmando e vira um filme. Existe um gravador na cintura do paciente, como se fosse o holter, e por ondas de rádio ela vai mandando essas imagens para o gravador. Então o paciente chega às 7 da manhã na clínica, engole a cápsula e vai embora. Trabalhar, o que ela quiser fazer. Vida normal. Normal. Não tem nada para acelerar? Tipo assim, olha, não acelera muito o metabolismo? Não tem. Ela engole a cápsula e vai trabalhar normalmente, não sente nada e depois de 8 horas ela volta, nós vamos retirar o gravador, todas as imagens foram jogadas no gravador e essa cápsula nova, porque a gente já faz cápsula aqui desde 2002. Nossa! Os Estados Unidos liberou em 2001 o FDA, em 2002 a gente já fazia aqui. E agora a gente trouxe a nova versão da cápsula com o que a gente chama de imagem em tempo real. O que isso significa? Esse gravador eu consigo, com um toque de botão, ele tem um monitor, eu consigo ver a cápsula a hora que eu quiser. É só clicar ali, eu sei exatamente onde ela está. Onde ela está. E por que isso é importante em relação à cápsula antiga? Porque tem algumas doenças do aparelho digestivo, em especial nos pacientes diabéticos, eles têm uma situação que a gente chama de gastroparesia. O estômago ele funciona muito lentamente. E a comida que é para levar 2 horas, 2 horas e meia, fica 6 horas, às vezes até mais. E o que acontecia nesses pacientes com a cápsula antiga? Ele engolia a cápsula ficava ali 6 horas no estômago. A bateria leva 8. Quando ela descia para o delgado, acabava a bateria e eu perdi o exame. O que a gente faz agora? Os pacientes vão engolir a cápsula, vai ficar 1 hora lá na clínica. 1 hora depois eu aperto o tempo real e eu vejo se ela está no estômago. Se ela estiver no estômago, o que eu faço? O paciente deita, nós vamos sedar ele, passo o endoscópio, o aparelho de endoscopia, eu pego a cápsula e coloco lá no intestino delgado. Coloco onde ela tem que estar. Entendi. Então a gente não perde mais a cápsula. Então a vantagem dessa nova cápsula, além da definição, que é muito melhor, ela consegue me dar essa indicação se ela está parada, se não está parada, o que eu preciso atuar. Eu preciso fazer uma endoscopia para colocar ela mais embaixo? Então isso nos traz essa facilidade. E com a outra vantagem. Existem pacientes, por uma série de razões, não conseguem fazer a colonoscopia. Por quê? Ou porque são muito idosos, ou porque tem alguma condição clínica que não permite com que ele faça o preparo da colonoscopia, que você sabe que o preparo tem que limpar o intestino, ou porque durante a colonoscopia existem algumas questões técnicas que a gente não consegue terminar a colonoscopia. Então, nessa situação, fica descoberta uma parte do intestino grosso. Essa cápsula consegue fazer do intestino grosso também. Resolve o problema, né? Óbvio que o foco dela principal é delgado, mas em algumas situações, a gente pode fazer, ela pode filmar o intestino grosso também.
Então, esse é o segundo avanço, ou seja, ela é tempo real, eu vejo a hora que eu quiser, onde ela está. Segundo, eu também posso, além de estudar o delgado, eu posso estudar o intestino grosso. Então, a cápsula, eu diria que ela é padrão ouro para estudar o intestino delgado. Ela é importantíssima, né? Ela preenche uma lacuna que nós, gastros, nós, coloproctologistas, clínicos de uma maneira geral, ficávamos extremamente inseguros, porque a gente não tinha clareza do que estava acontecendo no intestino delgado. Hoje nós temos com ela. Então, ela realmente, do ponto de vista tecnológico, ela é um grande avanço, sim. Que avanço significativo para reprimir esses problemas, né, doutor? Que maravilha. Na questão da endoscopia, o senhor falou um tempinho atrás também para mim que teve uma evolução, inclusive nós viramos referência? Sim, a endoscopia, na realidade, existem várias evoluções, né? Porque, na realidade, a endoscopia ela vem evoluindo, os equipamentos vêm evoluindo. Por exemplo, hoje nós temos equipamentos chamados HDMI, de altíssima definição. Nós temos hoje o que a gente chama de magnificação de imagem. O que é magnificação de imagem? O Dr. Roberto está fazendo uma endoscopia, ele vê uma lesão ali pequena, mais esquisita, é ou não é, ou não é? Eu faço um zoom de 100 a 160 vezes em cima dessa lesão. E esse zoom, essa magnificação, é capaz de me dizer, através de uma classificação que a gente tem, se aquela lesão ali é uma lesão benigna ou maligna na endoscopia. Ali o senhor já consegue naquele ato eu consigo ter com muita clareza se aquela lesão é suspeita de ter transformação ou não. Com aproximação muito grande, o que eu estou vendo na endoscopia, que o patologista, quando a gente tira a biópsia, está vendo lá na lâmina dele. Então, isso é uma tecnologia que a gente chama de magnificação de imagem. Existem outras tecnologias que a gente tem também, que eu chamo de cromoendoscopia virtual. Existe aí aquela luz que a gente consegue ver, né? Aquela imagem que os nossos olhos conseguem ver. Mas através de comprimento de ondas de luz, tem algumas coisas que a gente não enxerga, os nossos olhos. Sim. Mas os equipamentos novos, que a gente chama de cromoendoscopia virtual, eles filtram o comprimento de luz e a gente consegue realçar também lesões suspeitas, né? Antigamente nós jogávamos corantes lá no estômago para realçar essas lesões. Hoje a gente, no apertar do botão, a gente faz o que a gente chama de cromoscopia virtual e a gente consegue fazer o que os corantes faziam lá atrás. É assim, realmente impressionante como a tecnologia chega muito forte nesses equipamentos de endoscopia. E vem prolongando a nossa vida, né? E nos trazendo até mais conforto. E agilidade. Agilidade e precisão nos diagnósticos. Sim, né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque na realidade, quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, menos exposição e menos riscos esses pacientes vão ter ali na frente. Então, o segredo é diagnosticar de uma forma precoce. Daí, campanhas como essa, do Setembro Verde, para a gente fazer diagnóstico precoce. Com certeza. E como eu comentei com o senhor há um tempo atrás, eu já fiz endoscopia. E foi algo que eu tive que tirar o meu dia inteiro para fazer a endoscopia, porque existia a sedação, né? Eu passei o dia inteiro dormindo, quando eu falei do senhor, não acordava de jeito nenhum. Hoje já não é mais assim, né? Essa é outra grande evolução. Primeiro, hoje a gente tem aí 2 profissionais na sala de endoscopia, uma grande evolução. O Dr. Roberto ou qualquer outro endoscopista fazendo o que ele sabe, que é endoscopia, e o médico anestesista sedando o paciente. E a sedação hoje é muito diferente, porque eles usam um medicamento de ação ultra rápido, ou seja, e eficiente, o paciente dorme, não tem como não dormir, só que ele acorda depois do exame como se não tivesse tomado sedativo. Diferente dos sedativos do passado, que eles tinham um efeito residual de várias horas, então as pessoas ficavam o dia todo dormindo. Ia fazer endoscopia, era sinônimo de perder o dia de trabalho. Hoje já não é mais assim. Então, os anestesiologistas, eles usam o Propofol, famosa droga, né, o Propofol, que é de ação rápida, mas também ela praticamente não deixa efeito residual e as pessoas se recuperam rapidamente e podem voltar para suas atividades. Isso em tempos modernos, que as pessoas não podem perder muito tempo, é uma grande evolução, né? Porque não dá para você ficar o dia todo deitado por causa de um procedimento endoscópico. Então, essas coisas precisam ser... Essas coisas foram resolvidas. É pontual, né? Só que naquele momento. Sim. Né? Que maravilha. Melhorou muito. A sedação é uma sedação de altíssimo nível e com a segurança, como eu disse, excepcional, porque nós temos um profissional ali, anestesiologista, para cuidar da sedação, da respiração do paciente, da parte cardiovascular e hemodinâmica, ou seja, segurança total para que nós, endoscopistas, possamos fazer um exame com segurança e a gente garanta a segurança do bem precioso que é o nosso paciente. Com certeza. Doutor, eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença, também quebrar alguns mitos, né, que as pessoas, a gente ouve muito comentário em relação aos hábitos de consumir laxantes.
hoje isso é muito presente na vida das pessoas, né? Mulheres em busca de emagrecimento, e N fatores, até a prisão de ventre é propriamente dita, muitas pessoas se utilizam isso meio que de uma forma diária. É um hábito da pessoa estar consumindo aí, apesar de que uma alimentação adequada já corrigiria para muitos, não todo mundo, cada um tem uma condição única, né? Mas isso é presente na vida de muita gente. Isso é um aumento de incidência, é uma problemática que pode gerar um problema posterior, com mais tempo na vida? Na realidade, a obstipação, que é o intestino mais lento, é extremamente comum, especialmente em mulheres. Sim. Na maioria das vezes tem relação com erro alimentar. Porque o intestino, para funcionar, ele precisa de 2 elementos, basicamente. Muito líquido e muita fibra. As pessoas não tomam líquido e nem consomem fibra. Então, já tem uma predisposição. E não ajuda o intestino. Fala, a senhora ajuda o seu intestino? Como assim, doutor? A senhora toma líquido? A senhora come fibra? Então, você vai ver que a maioria das pessoas, elas têm esse erro alimentar. Quando você corrige, o intestino já começa a funcionar melhor. Fora isso, a gente também tem fibras sintéticas que a gente acaba colocando na vida dessas pessoas. A gente estimula que essas pessoas façam atividade física, que também ajuda o funcionamento do intestino. Então, essas medidas já resolvem boa parte da obstipação da maioria das pessoas. Mas, porém, realmente existem pessoas que mesmo você fazendo isso... viciam até. Que mesmo você tomando essas medidas para o intestino funcionar de uma forma natural, elas não conseguem evacuar da forma adequada e elas acabam usando o artifício de usar os laxantes. Os laxantes dito irritativos, são vários que tem no mercado, eles funcionam porque eles irritam a inervação ali do intestino. Isso no médio e longo prazo é ruim, é como se o intestino, esses plexos nervosos vão sendo destruídos, né? E só piora a obstipação com o tempo. Então a gente tem, quando precisa fazer uso de laxante, a gente tem colocado na nossa prática os laxantes que a gente coloca como osmóticos. Como é que funcionam esses laxantes? Eles não irritam o intestino, eles simplesmente puxam líquido para a luz do intestino e estimulam a evacuação de forma mais natural. Então, se tiver que escolher entre os laxantes, vamos escolher um laxante menos prejudicial, que são ditos osmóticos, né? Os irritativos no médio e longo prazo, eles trazem esse problema. Não é que eles trazem risco de câncer no intestino, não existe. Isso aí não tem, é um mito. Não Olha, existe. Eu usei laxante muito na minha vida e tive câncer no intestino. Isso não existe nenhum estudo que comprova isso, né? Na realidade, o câncer no intestino, ele é multifatorial, desde a predisposição genética, como eu falei aqui, e ele está sendo acelerado por erros alimentares, mas não existe nenhum trabalho mostrando que tem relação com o uso crônico de laxante, tá? Mas isso aí não significa que a gente está liberando não, né, doutor? Não, pelo amor de Deus, eu até estimulo que não use. Não use se preocupe com a alimentação. Mas a gente sabe que tem um percentual que realmente a obstipação é severa e que a gente vai precisar ajudar as pessoas com algum tipo de laxante. Ter algum mecanismo. Doutor, o senhor é presidente de uma associação que está aí à frente dessa batalha contra o câncer do intestino, né? Eu era presidente até semana passada. Agora eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia aqui no Mato Grosso. E a gente já está aí junto com a sociedade há mais de 20 anos, né? Aqui, sempre ajudando em campanhas como essa de conscientização e de prevenção, não só do câncer de intestino reto, como outros tipos de câncer do aparelho digestivo. Nós já estamos aí no final de setembro, então vamos perguntar como é que foi essa campanha desse ano, com tudo que está acontecendo. Esse ano foi um ano muito atípico, né? A gente viveu aí uma pandemia que, na realidade, trouxe, além da perda significativa de vida, destroçou famílias, né? Trouxe um problema também econômico muito sério, mas o Instituto Nacional do Câncer, ele coloca uma situação que é muito grave. Ele coloca que aproximadamente 50% dos casos de câncer, de uma maneira geral no Brasil, deixaram de ser diagnosticados de abril para cá. Então, o que a gente acredita é que vai ter uma sobrecarga do sistema a partir de agora. A gente já está vendo isso, né? Os pacientes ficaram em casa, fica em casa, tinha que ficar, não tinha jeito, E né? tinham medo também, né? Tinham medo de se expor aos médicos, né? Mas a gente começou a entender que outras doenças continuaram existindo. Sim. O Covid está aí, é grave, A gente tem que ter cuidado? Tem que fazer prevenção? Tem. Mas as doenças cardiovasculares continuaram existindo, as pessoas estavam morrendo em casa. O acidente vascular cerebral continua existindo, morreram em casa. E os tumores estavam
se desenvolvendo nesse Evoluindo. período, né? Então, se você parar para pensar, é praticamente 6 meses de um número, redução drástica do número de pacientes nas clínicas, nos hospitais. E bem Isso naquela faixa etária, as pessoas estavam mais preocupadas, são as né? pessoas de mais risco, são as pessoas acima de 50 anos. Então, a gente vai ter um impacto significativo, infelizmente, e vai haver uma sobrecarga no sistema de saúde nesses pacientes crônicos ou nesses pacientes com neoplasias, infelizmente. Que não é preparado, né, doutor? Recebemos aí com clareza, deixou assim essa fragilidade do sistema de saúde totalmente exposto nesse momento que a gente viveu. Então, assim, ainda ter essa predisposição de um crescimento de problemas como esse é um momento delicado. É uma preocupação. Uma Nós preocupação. estamos tendo, a gente está vendo agora, somente nesse agosto e setembro, assim, eu diria que tem assustado um pouco o que a gente tem recebido aí, né? Pessoas com doenças mais avançadas, mais avançadas, né? Então é algo que a gente tem que chamar a atenção das pessoas, né? Sim. Aproveitar esse momento, pelo menos da sua saúde, você tem que sair de casa. Campanha como essa, na realidade, é um mês para catalisar, para a gente conscientizar, né? Mas todo mês é mês de prevenção, né? Com certeza. A gente chama a atenção no setembro, mas outubro, novembro, dezembro, as pessoas estão aí, se estão em faixa etária de exames preventivos, tem que fazer. Né? Então, fica aí o nosso alerta, né? As pessoas que já atingiram essa idade, após os 45, 50, que é a indicação, né, doutor? Ainda, apesar de que existe aí uma possibilidade de ter uma redução dessa idade. Sim. Ligar o alerta, se tem algum problema na família, algum registro, né, alguma condição especial, vá lá, descubra isso com precocemente, que resolve o problema na grande maioria dos casos, né? Certeza que sim. Se a gente conseguir abordar esses indivíduos de uma forma precoce, certamente a gente já resolve durante o exame. Isso é muito mais tranquilo para esses pacientes. Doutor, olha, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz em te receber. Quero que o senhor volte aqui, vamos conversar mais, passar mais informações para as pessoas, que isso aí faz muita diferença. Obrigado a você, é um prazer enorme estar aqui. Como disse, seu programa é um sucesso, né? Obrigada. E a gente estará sempre disponível para vir falar de temas do aparelho digestivo. Com certeza. Muito obrigada novamente. Um abraço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. Perdeu algo? Quer bater um papo com a gente? Mandar a sua mensagem? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. E tem também o nosso canal no YouTube. Entra lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.